Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo naquele escândalo bilionário, né? Das fraudes nos benefícios do INSS. Um golpe que, olha, atinge direto aposentados, pensionistas. Exato. E é mais sério do que parece, porque não estamos falando só de dinheiro, por mais absurdo que seja o valor. O que está em jogo mesmo é a confiança, sabe? Numa instituição que é essencial para a vida de milhões de brasileiros. Totalmente. É a base da nossa seguridade social que fica abalada, né? Para entender essa teia toda, a gente analisou muita coisa. CNN Brasil, Band News FM, Gazeta do Povo e também entrevistas, análise de especialistas. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar, assim, desmembrar os pontos principais, né? Entender a investigação, a resposta do governo, o impacto político e o que sobra para os beneficiários, claro. Ok, vamos desembrulhar isso. Vamos lá, porque a gravidade é imensa, como eu disse, é uma quebra de confiança fundamental. E os números, nossa, assustam mesmo. São 6,3 bilhões já confirmados em desvios. E as estimativas, olha, podem chegar a 15 bilhões. 15 bilhões. É difícil até de imaginar. Demais. E o esquema principal, pelo que a gente viu, eram aqueles descontos indevidos nos benefícios, né? Feitos por associações, sindicatos, muitas vezes sem autorização nenhuma. Aqui é onde fica realmente interessante. E a investigação da Polícia Federal tá começando a conectar os pontos, indicando que o buraco é mais embaixo, sabe? Como assim? É que apreenderam os cadernos com anotações bem estranhas, tipo STF, que pode ser o ex-presidente do INSS, o Stefanuto, e Virgílio, talvez o ex-procurador-geral, né, do lado de 5%. E tudo isso ligado a um suposto lobista, o tal careca do INSS. Nossa Senhora! Pois é, levanta suspeitas bem sérias sobre a cúpula anterior, né? E ainda tem a desconfiança sobre funcionários da Dataprev, que teriam facilitado o esquema, talvez liberando dados sensíveis como a biometria facial. Quer dizer, isso não parece ser algo, assim, isolado ou recente. Não mesmo. Ouvimos fontes políticas falando abertamente que é uma roubalheira que vem de muito tempo. E tem até indicações de que o ex-ministro, Carlos Lupe, talvez já soubesse do esquema. Sei lá, há pelo menos um ano. Como é que o governo está reagindo ao estudo, hein? Olha, é uma corrida contra o tempo, né? A gente vê reuniões ministeriais acontecendo, o novo presidente do INSS, o Gilberto Waller Júnior, prometendo ressarcimento automático na conta do benefício, planos de criar plataformas online, telefone para as vítimas pedirem a devolução. Mas assim, a realidade é bem mais complicada. Quais são os principais obstáculos? O que está pegando? Bom, primeiro, é difícil saber o tamanho real do problema. A Controladoria Geral da União, a CGU, ela indica que até mesmo os descontos que eram ditos autorizados muitas vezes excediam um limite legal, sabe? Entendi. Então nem o que parecia certo estava certo. Exatamente. Depois tem a questão do dinheiro para o ressarcimento. De onde vai vir? Os bens que foram apreendidos na operação talvez não cubram nem perto do rombo. E aí? Aí usar verbas do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, ou usar emendas parlamentares. Isso enfrenta uma resistência política danada. E, vamos ser sinceros, né? Recuperar dinheiro que já foi desviado, que talvez já tenha sido gasto ou esteja em paraísos fiscais, é sempre um desafio enorme. Essa promessa de ressarcimento rápido, ela tem um caminho bem árduo pela frente. Isso levanta uma questão importante. Imagino. E a pressão só aumenta, né? O Ministério Público foi lá no TCU, Tribunal de Contas da União, e eles deram 15 dias para o INSS apresentar um plano de ressarcimento. E tem que dizer de onde vem o dinheiro. 15 dias. É muita pressão. E, claro, essa crise toda transbordou para a política, né? Não tinha como ser diferente. Com certeza. A saída do Carlos Lupe, do Ministério da Previdência, a substituição pelo Volney Queiroz, a bancada do PDT na Câmara deixando a base aliada do governo, são sinais claros do terremoto político. Sem dúvida. E é interessante observar as manobras que estão rolando para tentar adiá-lo, até barrar uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito. Figuras importantes como a Gleisi Hoffmann, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota estão atuando forte para conter esse incêndio. Tentando controlar os danos. E isolar a oposição nessa questão, pelo menos por agora. A gente vê também a defesa do Lupe por líderes do PDT, né? Dizem que ele não teve irregularidade, mas criticam o jeito que foi feita a troca no INSS. Mostra uma estratégia clara de controle de danos acontecendo. E se conectarmos isso ao quadro geral, como isso afeta a imagem do governo, principalmente com a base de apoio dele?
Olha, atingir em cheio um público que é crucial para o governo. Os idosos, os aposentados, pensionistas. E aí entra uma análise bem pertinente como a do economista Paulo Rabelo de Castro. O que ele diz? Ele argumenta que o maior prejuízo disso tudo nem é o financeiro, por mais bilionário que seja. O dano maior é a erosão da confiança no INSS. Isso é muito sério, porque pode desestimular as pessoas a contribuírem no futuro, sabe? E isso, a longo prazo, pode custar muito mais para o país do que os bilhões que foram desviados agora. Faz todo sentido. E isso conecta com aquelas críticas sobre a remoção de exigências de segurança, né? Como a biometria facial, assinatura digital, que o próprio TCU teria flexibilizado lá atrás e que agora parece ter aberto a porta para a fraude. Então, o que tudo isso significa? Que caminho resta? Para Rabelo de Castro, a saída é clara. O governo precisa ressarcir as vítimas. Agora, usando o crédito suplementar, ou seja, dinheiro público mesmo, e depois, claro, buscar o chamado direito de regresso, que é cobrar na justiça dos fraudadores o valor que o governo pagou para as vítimas. É uma medida drástica, mas talvez a única para tentar restaurar minimamente a confiança que foi perdida. Entendi. Então, o que a gente tem na mesa é uma investigação super complexa, com indícios apontando para a antiga cúpula do INSS. Sim. Um governo sob uma pressão enorme para devolver o dinheiro para as vítimas, mas sem ter muita certeza de como ou de onde tirar esses recursos. Exato. E um cenário político assim tenso, com todo mundo tentando administrar a crise da melhor forma possível para o seu lado. Exatamente. E a reflexão final que fica, eu acho, vai além da questão de recuperar o dinheiro, que a gente já viu que é bem difícil. A questão central mesmo é como é que se reconstrói a confiança pública numa instituição tão vital, tão essencial como a Previdência Social. Principalmente quando as investigações revelam não só fragilidades no sistema, mas possíveis conivências, sabe, em níveis bem elevados. Fica essa dúvida no ar sobre a real capacidade de reforma e de proteger de verdade os beneficiários daqui para frente.